Tá todo mundo me ouvindo aí? Dá um ok aqui no chat, por favor. Alô, alô? Beleza? Yuri respondeu. Thiago ouvindo bem. Então acho que tá todo mundo ouvindo, né? Vamos começar, pessoal. Boa noite aí, galera. Em respeito ao pessoal que chegou aí, que já está esperando, a gente vai começar. Hoje o webinário vai ser com o Júnior Rodrigues, sobre PMO. Já é o segundo webinário que a gente está fazendo. A gente fez o primeiro, o primeiro está todo no YouTube aí, a gente deixou gravado no YouTube. E quem quiser depois se inscreve lá no canal da Project Study e pode acompanhar lá. Esse webinário vai ser diferente do primeiro, tá? O assunto é PMO ágil, mas ele vai ter outras abordagens, ok? E o Júnior aí é um parceiro meu lá da Project Study. A gente montou um treinamento aí de PMO ágil. Vai ser no dia 24 agora de novembro, no sábado. Para quem ficar até o final desse webinário, a gente vai dar um desconto, mas para pegar o código de desconto tem que ficar até o final. E, enfim, o Júnior é um parceirão meu aí, a gente se conheceu no PMI, no programa de mentoria do PMI, e aí de lá para cá a gente montou esse treinamento aí, estamos fazendo parceria com esse treinamento aí e outras coisas mais aí, que vem aí no ano que vem a gente vai divulgar, ok? Eu vou deixar o Júnior com vocês aí, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, e no final a gente dá tudo direitinho lá do treinamento, tá? Um abração aí, bom webinar aí para todo mundo. Júnior, pode entrar aí. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Me ouve, Fábio? Tranquilo? Tô te ouvindo, sim. Ok, perfeito. O pessoal tá me ouvindo aí também? Todo mundo escutando? Legal. E todo mundo tá conseguindo me ver também? Beleza aí, Fábio? Tranquilo. Tá acompanhando aí os comentários. Bom, pessoal, é como o Fábio falou, né? Então a gente tem essa parceria, né? Eu sou o Júnior Rodrigues. A gente tem essa parceria aí que iniciou há alguns meses. E o resultado dessa parceria foi justamente a criação desse curso, desse treinamento, né, de Agile PMO, que a gente tem na Project Study. E a gente teve a ideia de fazer esses webinars justamente para que a gente consiga ir falando um pouquinho para as pessoas a respeito desse conceito, né, como que a gente pensou esse conceito, o que a gente tem planejado a respeito para passar para vocês em termos de conteúdo nesse treinamento. E aí a gente tem também parcerias aí também que no futuro vão dar novos frutos, né? Então, vou compartilhar minha tela, e aí como o Fábio falou, né, reforçando, quem ficar até o final vai ter oportunidade aí de ter acesso ao código de desconto para realmente conseguir fazer a inscrição com uma bonificação de um valor. E também a gente vai dar as orientações para participar também do sorteio, né? Então a gente vai fazer um sorteio de uma bolsa integral para o nosso curso do dia 24, como o Fábio falou, para quem ficar até o final. Então peço aí para todo mundo, né, ficar firme aí e esperar que realmente vai valer a pena, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela e aí vocês me confirmem aí quando já tiver aparecendo, tá? Todo mundo vendo aí, Fábio? O pessoal tá vendo? Ah, tá ok sim, Júnior. Certinho? Todo mundo consegue ver, né? Então beleza. Como o Fábio falou, né? Então, a proposta desse webinar, ela é um pouco diferente do outro webinar que está gravado lá no canal da Project Study. Então, também peço para todo mundo se inscrever no canal e acessar o conteúdo, né? Foi bem bacana, o pessoal gostou bastante. O feedback foi bem positivo. E a gente teve a ideia de fazer esse novo webinar justamente para falar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais a respeito do conceito do Agile PMO
já introduzindo essa nova abordagem que faz parte do conteúdo do nosso curso, né, do nosso treinamento. E aí a ideia é justamente a gente mostrar como que a gente chegou nesse modelo, né, falando um pouquinho de complexidade, alguns tópicos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e aí para realmente fortalecer em vocês aí o interesse de realmente conhecer um pouco mais a respeito desse conceito, tá? Bom, eu tenho aí, né, para quem ainda não me conhece, não participou do outro webinar, eu tenho aí já a experiência de mais de 8 anos em gestão de projetos e mais de 16 em consultoria em gestão de forma geral, atuando em projetos multidisciplinares internacionais, né, nas áreas de telecom, marketing online, enfim. Tenho mestrado em administração pela PUC, justamente também com um objeto de pesquisa, né, a dissertação que eu fiz no mestrado foi voltada para gerenciamento de projeto, falando muito de liderança também, então isso corroborou justamente para que chegasse a eu estudar mais a respeito e chegar nessa proposta que hoje a gente tem, então isso ajudou bastante, né, além de MBA na área de gestão de projetos, pós-graduação em rede e tudo mais. Então, atuo muito na transformação organizacional e ágil das empresas através da implantação e gestão de PMO, né, e já atuo praticamente com PMO desde quando eu comecei a atuar com projetos, então realmente é bastante tempo de experiência que me deu condições para que eu pudesse também colocar um pouco desses conhecimentos pessoais nessa proposta, tá? Hoje eu estou como diretor de projetos da Agência Macro, atuando muito nesse sentido de promover a transformação ágil da organização e coordenando todos os projetos internos que a empresa tem. E aí tem os meus certificados, né? Sou PMP, tenho Agile Scrum Master, tenho o PMO-CP também, que foi uma formação que me deu também bastante conteúdo para que pudesse chegar nesse modelo, e além de outras certificações também na área de gestão de projetos, TI, enfim. Ok? Então, conforme a gente falou, então a gente vai fazer uma breve introdução, falar um pouco do conceito do Project Management Office, né, do escritório de projetos, falar um pouquinho de complexidade do mundo VUCA, que é justamente o start desse conceito aí que a gente está trazendo para vocês, os desafios, as competências necessárias para atuar nesse mundo VUCA e os desafios do PMO e sua importância nesse cenário, falar bem brevemente aí do PMO tradicional e aí trazendo uma comparação para a realidade aí de um PMO ágil de alto impacto e trazendo depois alguns conceitos a respeito de Agile PMO existentes no mercado e, por final, apresentando esse modelo que eu chamei de AMO, né, Agile Management Office, e quem participou do último webinar também já ouviu um pouquinho falar sobre isso, e aqui a gente reforça um pouco mais o conceito a respeito, tá bom? Então, para começar, né, quais são os desafios que um PMO, um escritório de gestão de projetos, enfrenta ao atuar em um ambiente ágil, né? Então, essa é a grande questão que motivou a gente falar um pouquinho mais a respeito hoje e trazer esse conteúdo para vocês, que é justamente discutir como que a gente consegue adaptar e implantar, fazer a gestão de um escritório de projetos, né, em um ambiente onde a agilidade está implementada ou onde se pretende implementar essa agilidade, tá? E aí o ponto principal, né, e aí a mensagem que eu quero deixar para vocês, e vai ser muito falada aqui ao longo de toda a apresentação, é a adaptação, né? Para que a gente consiga realmente fazer a transformação ágil das organizações e para que a gente consiga fazer com que o nosso PMO entregue valor para as organizações, para os nossos clientes, a gente foca muito na adaptação, né? Esse é o principal ponto. O PMO ele tem que estar aberto, tem que estar voltado e adaptável às necessidades da organização e dos stakeholders para poder entregar valor constantemente. Se o PMO ele não tem essa habilidade, essa capacidade de entregar valor e de adaptar-se a essas necessidades que constantemente mudam, né? A gente vive num ambiente de constante mudança, né? E como a gente vai falar um pouquinho mais a respeito adiante, e o PMO ele tem que ser capaz de se adaptar para poder enfrentar esses desafios, encarar esses desafios e entregar valor à organização e aos seus clientes, tá bom?
E aí, só resgatando um pouquinho do conceito do PMO, né, o conceito tradicional de uma unidade organizacional que centraliza, né, as informações a respeito de projetos, né, supervisiona a gestão de projetos e programas, que normalmente tem essas funções, padrões, né, tradicionais de estabelecer e manter padrões, procedimentos metodológicos e documentar projetos. Então, muita gente, quando se fala de PMO, foca, né, e vem logo à mente a questão das metodologias, né? Então, o PMO ele é muito visto como o guardião das metodologias dentro da organização. Foca muito também em gerenciar recursos que são designados para o projeto, né? Então, o PMO ele tem uma função de gerenciar o pool de recursos e garantir os recursos necessários para que os projetos sejam executados, ser um ponto de reporte para gerentes e membros de equipe de projetos, né? Então, ele recebe essas informações acerca dos projetos, consolida essas informações e repassa essas informações normalmente para a alta gestão, para conselho administrativo, para a presidência, enfim. Suportar os projetos e treinar esses recursos da organização em conceitos de gerenciamento de projetos. Então, o PMO ele tem muita função de dar o apoio necessário para que os projetos sejam gerenciados, executados e garantir que os recursos que vão participar desses projetos estejam capacitados nesses conceitos e tenham a capacidade, enfim, de gerenciar esse projeto da melhor maneira possível. E também prover mentores ou consultores em planejamento, estimativas, para justamente apoiar a execução dos projetos e o planejamento que os gerentes de projetos executam para que os seus projetos sejam realizados. E aí, numa função tradicional de um PMO, né, geralmente ele vai desde um nível de autoridade mínimo, onde ele tem um papel muito, muito grande de aconselhamento, de suporte, né, e não tem uma função de muita gestão, gerência sobre os projetos, sobre os recursos dos projetos em si, até um nível mais intermediário, onde ele trabalha muito na interface, na integração entre as áreas que participam da gestão e da execução dos projetos, até o nível maior, total, onde ele tem a capacidade de cancelar projetos por sua conta, desde que esses projetos eles não estejam atendendo os benefícios e entregando os resultados que a organização espera. Júnior, Okay? eu acho que o slide não está passando, cara. Pelo menos para mim aqui não está passando. Está no primeiro slide. Ok. Deixa eu compartilhar de novo. O pessoal está vendo aí ou não? Não, a Isabela Lima botou aqui, se você estiver alterando o slide da apresentação, não estamos enxergando. E eu também não estou enxergando aqui. Ó. Vê se vai aparecer agora. Agora mudou. Tá. Esse slide é o quê? É o primeiro ou já passou outros? Então, ó, vamos voltar aqui. Eu falei do currículo, da agenda. Fiz a pergunta aqui, né? Quais são os desafios que o PMO enfrenta ao atuar em um ambiente ágil. Falei um pouco da adaptação, que eu acredito que vocês não tenham visto, então, esse slide. Deve ter ficado travado lá no primeiro. E estava nesse slide aqui, finalizando esse slide, falando sobre o PMO tradicional. Tá, beleza. Ok? Tá. Quando você mudar aí, você pergunta se o pessoal está acompanhando. Ok, perfeito. Bom, pessoal, então, finalizei aquele slide lá do PMO tradicional, estou no slide sobre o mundo VUCA. Todo mundo consegue ver aí? Já alterei aqui. Foi aí, Fábio? Fábio? Oi. Eu estou vendo o slide aqui do que tem cinco retângulos aqui, é esse? Não, já mudei. Pois é, 5 retângulos e uma seta embaixo para os dois lados. Agora foi para o VUCA. Estranho. Bom, vou deixar assim para ficar mais fácil, então, para compartilhar, porque eu acho que está dando algum problema quando eu boto na tela cheia. Tá vendo, então, agora, né? Tá, agora tá. Ok.
Bom, então, continuando aí, pessoal, desculpa aí o imprevisto, mas enfim. Falando um pouquinho, então, da complexidade, que aí é justamente de onde parte esse conceito do modelo de Agile Management Office, né? Então, a gente falando um pouquinho aí de mundo VUCA, não sei se todo mundo conhece a respeito, e aí, quando eu terminar de falar, eu vou questionar vocês, se quiserem mais alguma explicação, ok? Mas o mundo VUCA, ele fala muito disso, né? Da complexidade das organizações, né? Do contexto em que as organizações se encontram atualmente, né? Foi um termo criado pelo Colégio de Guerra das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Justamente para denominar o mundo pós-Guerra Fria. E esse conceito do mundo VUCA, ele foca na volatilidade que enfrentamos, né, no mundo atual, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito no slide seguinte, né? Tá todo mundo vendo o segundo slide? Tá, Os quatro. Isso, perfeito. Então, a volatilidade fala justamente, né, do volume de mudanças, né, e a agilidade com qual essas mudanças ocorrem. Faz com que a gente, então, tenha muita dificuldade de prever o que iria acontecer. Então, justamente quando a gente fazia planejamento de projeto e a gente utilizava algumas ferramentas, por exemplo, como Monte Carlo, enfim, onde a gente definia vários cenários para que a gente pudesse planejar os nossos projetos e as ações de contingência e ações para mitigar riscos, né, contra essas mudanças que a gente teria no projeto. Hoje se faz muito, muito mais difícil com que a gente consiga prever o que vai ocorrer no futuro, justamente porque a volatilidade é muito grande, né? Então, essas mudanças e o volume com que essas mudanças ocorrem e sua agilidade faz com que se torne muito difícil prever, né? O segundo item, né, que é uncertainty, que é de incerteza, é uma grande quantidade e disponibilidade de informações que não são úteis, que não nos ajudam a compreender esse futuro, né? Os cenários que nós vamos ter para enfrentar as mudanças que vão ocorrer dentro dos nossos projetos, e isso faz com que a gente não consiga planejar e prever as ações de mitigação e as ações de contingência que a gente poderia executar no futuro, né? Então, essas mudanças disruptivas fazem com que a gente tenha, então, novos paradigmas e que a gente pense de outras formas de fora da caixa, né? Inclusive, outro dia eu escutei uma frase muito, muito interessante, que não se faz necessário pensar fora da caixa. Na verdade, você tem que jogar a caixa fora e pensar tudo de novo, desde o zero. Tal modo que são e tal complexidade que esse mundo traz e tal dificuldade que a gente tem de prever esses cenários futuros, né? E aí, falando um pouquinho da complexidade, né, a conectividade e a interdependência são fatores que ampliam muito essa complexidade. Então, a partir do momento que a gente tem informações em real time, com todas as partes do mundo, e a dependência e a interdependência que essa conexão faz com que a gente tenha uns com os outros, tornam esse ambiente muito mais complexo, né? Então, esses modelos tradicionais, conforme eu estava falando, né, de tomada de decisão, não permitem que a gente lide com isso de uma forma simples, né, de uma forma fácil. Então, a gente tem que criar modos de que a gente consiga ser capaz de se adaptar constantemente a essas mudanças de cenários para que a gente consiga entregar os resultados necessários, né? E ambiguidade, né, que são muitas formas diferentes de você interpretar e analisar esses contextos complexos. Faz com que a gente, então, não tenha muita clareza, né, não tenha muita clareza a respeito daquele item que a gente está tratando, daquele cenário futuro, daquela situação, daquele contexto que a gente esteja vivendo, e aumentando em muito aí a complexidade dos negócios das organizações em termos geral, e isso traz um reflexo muito grande para os nossos projetos. Beleza? Até aí tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta aí, Fábio? Quiserem dar uma paradinha para a pergunta, fiquem à vontade. Não, tem não. Tranquilo. E aí, pessoal, para que a gente consiga lidar com isso de uma forma fácil, de uma forma, não fácil, mas eu digo de uma forma adequada, de uma forma adaptável, né? Aquelas competências que antes nós tínhamos como necessárias e suficientes para que a gente fosse capaz de executar e gerenciar projetos, né, não são mais suficientes. Precisamos, então, criar novas competências, desenvolver nossas competências para que a gente consiga lidar com todo esse contexto que eu acabei de mencionar do mundo VUCA, né? Então, é preciso que a gente tenha um quê de ciências complexas, que a gente consiga entender como que as situações elas não são lineares,
Então, a gente não vai poder ter um planejamento linear, a gente não vai poder mais manter um pensamento linear. Temos que, então, desenvolver um pensamento não linear, que pode se alterar a todo tempo, criando estratégias indiretas para poder lidar com essa complexidade toda. Então, estratégias diretas, você faz isso e o teu resultado é aquilo, isso já não funciona mais. Temos que criar formas de, vamos executar essa tarefa, que essa tarefa vai dar origem a outra tarefa, e com a outra tarefa a gente executa outra, e no final a gente pretende chegar num resultado que seja adequado à nossa entrega, ao que se pretende realizar, né? E entender muito da dinâmica humana das relações, né? Cada vez mais a gente fala isso na última apresentação, eu falei bastante, né, de liderança, essa capacidade de se relacionar, capacidade de política, de inteligência emocional, né, essa dinâmica humana, ela se torna cada vez mais importante. As pessoas precisam desenvolver e compreender como que se dá essa dinâmica humana para que você consiga estabelecer relações e você consiga fazer com que as coisas funcionem e andem da forma necessária e esperada para que você entregue resultado. Tá legal? E como que o PMO, então, dentro desse cenário todo, dentro de todo esse contexto, dessa complexidade, dessa incerteza, dessa ambiguidade, o PMO consegue entregar valor, mostrar o seu valor para os seus stakeholders, para a organização? O PMO, então, ele precisa ter um propósito de fazer os stakeholders e a sua equipe brilhar. Né? A equipe que está executando os projetos, as equipes que estão entregando resultados, são elas que vão ter que brilhar. Né? E os stakeholders por consequência, porque se você entrega um benefício esperado, necessário para alguma das áreas internas da organização, para algum stakeholder importante, né, isso vai fazer com que ele também apareça, demonstre seu valor para a organização e, consequentemente, você acaba criando uma rede onde você estabelece uma relação de confiança e de engajamento para que os resultados sejam entregues na organização. Né? E aí, como eu falei, demonstra o seu valor através da entrega desses resultados e benefícios. Né? Então, os projetos, eles existem para entregar valor, para entregar resultados, para entregar benefícios para a organização. Senão, não faz sentido eles existirem. Né? Cria a sua reputação quando ele consegue cumprir esse seu propósito. Né? Então, você começa a criar respeito, reputação dentro da organização, quando realmente o seu propósito, que é de fazer a equipe brilhar, de fazer o stakeholder brilhar, de entregar os resultados, você começa a demonstrar o seu valor quando você garante essas entregas, garante esses benefícios e garante a satisfação dos stakeholders. Então, você cria a sua reputação internamente na organização através disso. E aí você não vai lutar contra essa complexidade, tentando simplificá-la, né? Você não vai tentar diminuir tudo isso que a gente falou até aqui, né? Dessa complexidade, desse contexto das organizações, dessas mudanças constantes e tudo mais. Você não vai tratar isso de uma forma trivial, de uma forma simples, né? Você vai justamente tentar enxergar isso como um problema complexo, esse resultado que você pretende entregar, essa iniciativa que você pretende executar dentro da organização, e você vai pegar esse problemão, né, esse elefante, e vai fatiar esse elefante para que você entregue ele em parte e garanta, assim, o sucesso do resultado esperado para a organização. E você explora todas essas características desse contexto complexo, desse mundo VUCA, né? E você aprende a navegar dentro dessa complexidade com a segurança de quem tem o domínio da situação, ou pelo menos sabe como que vai executar essas ações, quais são as ações necessárias a executar para que você garanta o resultado final das suas entregas, das suas iniciativas. Ok? Então, o PMO ele tem que ser capaz justamente de navegar nessa complexidade, de criar todo o ambiente, garantir todo o ambiente para que as pessoas que estejam executando os projetos, que vão entregar resultado para as organizações, consigam executar o seu trabalho da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Bom, e aí relembrando um pouquinho, né, sem entrar muito em detalhe, falando um pouquinho dos estágios e tipos de PMOs que nós temos tradicionalmente nas organizações, né? Então, o PMO, em nível de estágio, ele pode partir desde um Project Office, um PMO que atua em poucos projetos, que tem somente um gerente de projeto, que geralmente
é conformado por uma única pessoa ou o gerente do PMO atua na gestão de projeto, enfim, até você chegar num PMO de centro de excelência, onde ele tem um alinhamento estratégico muito maior, onde ele atua num nível muito mais próximo da alta gestão, participando da definição de estratégias e tudo mais, e tendo uma estrutura muito complexa, muito grande, onde você tem uma figura de um diretor de PMO, um diretor executivo de projetos, uma equipe grande, vários programas sendo executados ao mesmo tempo, certo? E a respeito dos tipos de PMO, nós temos desde um PMO de suporte, que atua ali muito, né? Lembra daquele primeiro slide que eu falei do tradicional, né? Que é um PMO que dá muito mais aconselhamento, muito mais apoio aos projetos e ao gerente de projetos e equipes, até você chegar num PMO mais estratégico, onde ele participa justamente da priorização de projetos dentro do portfólio, que atua na definição e na alocação estratégica de recursos para poder alcançar os resultados organizacionais, ok? E aí a gente chega, então, começa a falar um pouquinho do PMO ágil e chega no conceito de PMO ágil de alto impacto. Lembra quando a gente falou um pouquinho atrás, né, que as competências necessárias para uma gestão de projetos, para a gestão de um PMO, não são mais as competências que nós tínhamos anteriormente, né? Então, a gente atua aqui dentro de um PMO ágil de alto impacto em 3 pilares principais, né? Focando nos benefícios do projeto em si, né? Nas entregas que nós vamos realizar e nos benefícios que nós vamos garantir para toda a organização. Atua muito focado no ambiente do projeto, né? Então, todo esse contexto que a gente falou até aqui, desse mundo VUCA e como isso reflete na organização. E no triângulo de ferro do projeto, garantindo que as pessoas que vão executar os projetos tenham as competências necessárias para executá-los, mas não tendo isso como foco principal e não levando isso para a gestão e execução do PMO ágil em si. Tá? Então, o PMO ágil, ele se baseia nesses 3 pilares para garantir que os projetos vão entregar e vão ser executados de acordo com a necessidade da organização e entregar os resultados esperados. E aí, entrando, então, no conceito do PMO ágil versus ou igual a um PMO adaptável, né? A gente tem na figura de um PMO tradicional aquela estrutura hierarquizada, né? Com o gerente do PMO tocando todos os projetos na forma de comando e controle, com uma versão muito focada no modelo tradicional de cascata, inflexível, rígido, planeja detalhadamente muito adiante e, por consequência, acaba tendo muito retrabalho, desperdício e não foca no valor de entrega para os seus clientes, né? Então, o que a gente tem de resultado quando a gente executa ou trabalha em um PMO tradicional, principalmente, né, em um ambiente ágil e num ambiente de constantes mudanças como a gente enfrenta hoje, né? A gente tem, então, falta de patrocínio, né? A gente enfrenta alguns problemas como falta de patrocínio, como dificuldade de ter um sponsor ou algum executivo sênior garantindo que realmente o nosso PMO vai poder executar o seu trabalho dentro da organização, né? Acaba caindo naquela falácia de se escolher um PMO ideal, né? Um tipo de PMO ideal para a organização. Então, a gente, quando vai trabalhar com PMO tradicional, a gente fica realmente cai naquela velha pegadinha de definir, não, meu PMO vai ser um PMO de suporte, meu PMO vai ser um PMO departamental, um PMO estratégico, e que, na verdade, quando a gente entra no ambiente ágil, a gente vê que isso não funciona muito bem assim, né? Foca muito e acaba sendo muito estigmatizado como uma unidade, como uma área que vai promover somente metodologias e ferramentas para a gestão de projetos, sem aportar valor realmente naquilo que realmente interessa, que é a entrega de resultados, e também naquela visão de que somente os PMOs que são maduros, que estão há muito tempo já implementados, que estão realmente já com uma certa idade, né, vamos dizer assim, que são os PMOs que são estratégicos ou que podem atuar estrategicamente. Então, na verdade, nada disso nesse mundo VUCA funciona, nesse mundo de complexidade, agilidade, né, e a gente tem que buscar cada vez mais um PMO
que seja ágil e adaptável a esse novo contexto, a esse novo cenário, ok? Dúvidas até aí, pessoal? Vamos lá. E aí, de onde a gente... Júnior, desculpa. tem uma perguntinha aqui da Renata. Ok. Se você quiser olhar aí. Deixa eu olhar aqui. O Yuri fez alguns comentários também. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. O Yuri fez alguns comentários também. Renata, PMO não significa escritório de projetos? Não representa uma pessoa ou uma função, não? Bom, na verdade, o PMO significa escritório de gestão de projeto, né? Project Management Office. Mas como eu falei na outra apresentação, nessa aqui a gente não foca muito nisso, mas o PMO, ele pode ser composto por uma única pessoa, pode ser composto por um conjunto de pessoas, mas quando a gente fala do PMO, do escritório de projetos, ele não a gente não pode associá-lo diretamente a uma pessoa, porque a gente pode ter momentaneamente, né, no seu início de implantação principalmente, que isso acontece bastante, a gente ter um PMO que seja composto de uma pessoa só. Mas quando a gente se refere a PMO, a gente se refere à estrutura. E que essa estrutura, ela pode crescer, pode ter várias pessoas atuando, inclusive ela pode ter gerentes de projetos que estão ligados diretamente a esse PMO também atuando dentro da organização, tá? E aí, falando um pouquinho mais de contexto ágil, a gente pode, com a evolução do PMO, atuando dentro desse ambiente ágil, que é justamente a proposta do Agile PMO, a gente pode ter os Scrum Master, os Agile Coach, atuando estrategicamente dentro do PMO, ok? E aí você perguntou, né? O PMO não representa uma pessoa ou uma função. Lá fora, né, no termo PMO, costuma-se utilizar um pouco a nomenclatura de PM Officer, né, que é o gerente do escritório de projetos, né, mas essa sigla, ela é ligada a escritório de gerenciamento de projetos, embora lá fora costuma-se utilizar PMO se referindo ao PM Officer, tá? Então, PMO é uma coisa, PM Officer é outra, é o gerente do escritório de projeto, ok? Depois me diz aí se eu respondi a pergunta, tá, o Renato? E aí o Yuri comentou, né, a maior dificuldade é fazer o pessoal entregar resultados, o pessoal sempre coloca outras atividades como prioridade e não entregam quase nunca o que foi planejado no prazo. Realmente, Yuri, isso acontece bastante e justamente por isso que o PMO tradicional ele acaba tendo dificuldade de navegar, né, e de garantir que a gente consiga entregar os resultados para a organização. Por isso que o PMO Agile, né, o Agile PMO, ele se adapta muito melhor, porque ele vai trabalhar dentro do conceito de entregas parciais, entregas de valor, entregas antecipadas, com o sprint, trabalhando em conjunto com as equipes que atuam na realização e na execução das sprints para ter entrega de valor para a organização, e o PMO ele se adapta a esse contexto, né, esse contexto de sprint, de entregas antecipadas. Então, e aí com isso, a gente faz com que o PMO ele tenha uma participação, uma aproximação muito grande das equipes ágeis que estão atuando dentro da organização, funcionando muito no conceito de coach. E por isso que até depois, se vocês quiserem dar uma olhada no LinkedIn, tem um artigo meu que fala justamente da comparação do Agile Coach com o Agile PMO, né? E que muitas pessoas acham que é uma coisa que não tem muito a ver, mas se você observar lá fora, né, Estados Unidos, enfim, muitas empresas já estão colocando na nomenclatura de suas vagas, né, de seus job description, Agile Coach barra PMO. Por quê? Porque se você pegar o que seria a função de um PMO, que é de aconselhar, treinar, fazer coach, fazer mentoria para as equipes, dentro de uma realidade ágil, é muito do papel que o Agile Coach realiza, e o PMO tem, por conseguinte, a função de realizar também, ok? Então, eu acho que dentro desse cenário, a gente consegue fazer com que o PMO ele ganhe relevância,
justamente atuando na garantia, e aí a gente volta para aquela questão, né, para aquele foco que se tem do que o PMO ele é focado em metodologia, mas ele também, dentro do cenário ágil, no ambiente ágil, ele pode apoiar e garantir a disseminação dos métodos ágeis dentro da organização. Então, tem muita similaridade, tem muita sinergia entre a função do PMO e de um Agile Coach, por isso que eu acho que o conceito de Agile PMO, ele tende a ganhar relevância justamente por conta dessa aproximação. O grande lance é que quando a gente fala de PMO, e esse é um dos objetivos que eu tenho, que é justamente desmistificar esse conceito, quando se fala de PMO, se liga muito à gestão tradicional de projetos. Mas que dentro desse conceito e desse novo conceito que a gente está apresentando, o PMO ele é totalmente aderente a esse contexto de agilidade, ok? E aí, por isso que a gente tem dificuldade, como você colocou aí, Yuri, o PMO tradicional é muito complexo, muito fechado naquilo que foi planejado, justamente porque ele tem um foco muito grande no conceito tradicional de gestão de projetos, que você tem que planejar detalhadamente, antecipadamente, que você tem que ter documentos vastos, enfim. Então, tudo aquilo que o Agile prega justamente ao contrário, ok? Então, por isso que o PMO tradicional ele tem muita dificuldade de se encaixar nesse cenário ágil, ok? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Respondi aí, Yuri. Vamos lá, então. Vamos voltar. Se tiver mais alguma pergunta, você me avisa aí, Fábio. Então, pessoal, então por isso, né, reforçando aí nesse slide, né, o grande objetivo, né, a grande ideia é que a gente tenha um PMO ágil e adaptável às necessidades da organização para que a gente não enfrente esses tipos de problemas que a gente mencionou nesse slide. Ok? E aí, falando um pouquinho do conceito do PMO Value Ring, né, o PMO Value Ring ele foi um modelo criado pelo Américo Pinto, né, que inclusive tem uma certificação a respeito, que foi a certificação que eu tirei, é que ele se compõe de 8 passos para que você consiga definir e implementar um PMO adaptável à organização. Então, daqui a gente começa a enxergar, a tirar algumas informações, alguns passos, algumas ações importantes que são relevantes para que a gente consiga garantir a aderência de qualquer PMO, né, dentro das organizações. Só que, estudando o PMO Value Ring, né, eu entendi que ele não é suficiente para que a gente consiga enxergar o contexto e o cenário das organizações, por isso que eu comecei falando do mundo VUCA, para que a gente consiga efetivamente adaptar e implementar um PMO que seja adequado às necessidades da organização. E aqui, nesse modelo do PMO Value Ring, ele não fala de execução, ele não fala de como a gente garante que o PMO rode, né, efetivamente dentro das organizações e que garanta que a gente consiga entregar os resultados esperados pelos nossos projetos, pelos benefícios. Então, ele se concentra muito na implantação e na gestão do PMO, mas não efetivamente em como que o PMO consegue ajudar para que a gente consiga entregar resultados e garantir os benefícios esperados desses resultados, desses projetos para as organizações. Ok? Então, ele é composto aqui de definir as funções do PMO, balancear o mix de funções desse PMO, estabelecer quais são os processos, definir os KPIs que vão medir o desempenho do PMO, define o headcount e as competências que o PMO precisa para poder entregar os seus resultados, identifica a maturidade do PMO e planeja a sua evolução, calcula qual é o ROI do PMO, como que o PMO está entregando o resultado das suas funções para a organização e acompanha o desempenho estratégico com base nesses 7 passos anteriores aqui, garantindo que o PMO esteja adaptado às necessidades da organização. Ok? Então, é daqui que a gente parte para poder chegar num modelo onde a gente consiga fazer um setup que seja efetivamente adequado à agilidade, ao ambiente ágil dentro das organizações. Ok? Se tiver alguma dúvida a respeito disso, pessoal, pode perguntar. E aí a gente entra no conceito do PMO adaptável, né, que é um PMO ágil, né, igual a um PMO ágil, que busca, através da identificação dessas expectativas dos stakeholders, né, criar esse mix de funções que o PMO vai executar e, com isso, garantir os benefícios e resultados esperados desse PMO. E aí,
para que a gente consiga fazer com que isso rode efetivamente, né, a execução do PMO no seu dia a dia, para a gente garantir que isso rode, a gente usa o conceito do PMO ágil do Fábio Cruz, né, onde ele define, aqui também a gente pega alguns insumos a respeito da estruturação do PMO, um pouquinho do que o Américo Pinto fala no PMO Value Ring. Aqui a gente também fala da definição do modelo, levantando as informações necessárias para que o PMO seja estruturado. A gente parte, aí a gente já começa a fazer uma avaliação dos projetos, então a gente já começa a atuar no dia a dia dos projetos da organização, né, e identifica quais que farão parte do backlog que o PMO vai acompanhar a execução, e a gente também prevê aqui uma revisão periódica da estrutura desse PMO, para que a gente verifique se esse PMO está realmente adequado às necessidades da organização. Então, o Fábio Cruz, no seu modelo de PMO ágil, ele fala um pouquinho do que o PMO Value Ring fala também, mas ele já começa a focar um pouquinho no backlog, já começa a falar um pouquinho dos projetos da organização que vão compor a estruturação do PMO. E aí, partindo na parte de baixo aqui, onde a gente fala da sprint multiprojetos, aqui já é mais execução na veia. Então, o PMO ágil do Fábio Cruz, ele já detalha um pouquinho mais como que funciona a execução dos projetos dentro de uma sprint de multiprojetos em determinado período, né, para que a gente consiga entregar esses resultados esperados para a organização. Então, a gente faz isso através de uma identificação e planejamento dos projetos que vão ser executados naquele período. Então, a gente sai de um backlog da organização, que depois vai ser composto no backlog do PMO, para depois virar um backlog daquela sprint que vai ser executada dentro do período, né? Ele também utiliza a função, a ação, né, de ter um status report semanal para acompanhar a evolução desses projetos, participando das reuniões de review desses projetos e retrospectivas para poder garantir que esses projetos vão estar entregando os resultados esperados e que a gente consiga garantir a melhoria contínua das equipes e da organização como um todo na execução desses projetos. E com isso a gente fecha o período daquele sprint e garante as entregas do projeto, garantindo e validando que a organização e os clientes e os usuários desses projetos, desses resultados, realmente estão satisfeitos com aquilo que tinha sido planejado ser entregue dentro daquele período, ok? Então, falando um pouquinho mais da execução, né, de como funciona o PMO no seu dia a dia, na execução e no acompanhamento dos projetos, a gente pincela aqui alguns conceitos desse PMO ágil aqui do Fábio Cruz, ok? Alguém tem alguma dúvida? E aí também, trazendo um pouquinho do conceito aí da agilidade, aí eu falo da interação do PMO ágil, né, que aí foi o case que eu apresentei no outro webinar, falando do case de implementação do PMO ágil na USA, trabalhando com um time de squads, né, com tribos, enfim, voltadas para produto dentro da organização. Mas o conceito que eu queria passar aqui é que um PMO ele pode atuar dentro de um ambiente, tanto que seja voltado para projetos, como em um ambiente onde seja voltado também para produtos, através de tribos e squads específicas por produto dentro da organização, né? E atuando muito em conjunto com esses atores aqui, né? O PO, o Scrum Master, a equipe de desenvolvimento dentro daquela tribo ou dentro daquele projeto, e também atuando muito junto ao gerente para garantir que todo esse ambiente funcione e garantindo o nível de autogestão e de alinhamento necessário para que as equipes e as squads consigam entregar os seus resultados, né? Se você vê nesse quadrinho aqui superior direito, né, então quando a gente fala de um nível de alinhamento máximo, né, e de um nível de autonomia máxima dentro das equipes autogerenciáveis em um ambiente ágil, a gente consegue chegar num conceito de squads e tribos focadas em produtos ou projetos, né, onde o PMO ele vai atuar como um hub ali, um switch, interagindo com essas equipes e garantindo a integração dessas equipes, dessas tribos, na obtenção e na entrega dos resultados esperados para a organização, ok? E aí, com isso, né, a gente chega no conceito de valor, conforme eu já mencionei um pouquinho anteriormente, no slide que eu estava falando a respeito do PMO ágil, é que o objetivo do PMO é ele trabalhar centrado no valor,
saindo desde o backlog da organização, passando para a criação, para a definição de um backlog do próprio PMO, que significa o quê? Quais são os projetos que o PMO vai acompanhar ao longo daquele período, né? Quais são os projetos que se fazem importantes? E aí você fala, Júnior, mas isso é definido dentro daquele momento de estruturação do PMO? Sim, mas nada impede que essa definição da estrutura do PMO e dos projetos que fazem parte do backlog do PMO, isso não seja revisto constantemente, né? A partir do momento que pintou um novo projeto, se roda novamente a estrutura, a reestruturação daquele PMO, para você, primeiro, identificar se aquele projeto realmente está adequado, de acordo com os objetivos do PMO, né? E se ele pode ser inserido no backlog do PMO. E aí, com isso, você também verifica se é necessário o provisionamento de novos recursos ou o crescimento da estrutura do PMO para lidar com um maior número de projetos ou com projetos mais complexos, ok? E aí, do backlog do PMO, nasce o backlog da sprint, e que no final saem entregas válidas que têm por objetivo entregar valor para os stakeholders, para os clientes, para os usuários e para toda a organização de forma geral. Ok? Dúvidas aí, pessoal? E aí, por fim, a gente chega no modelo, né, que é o Agile Management Office, conforme eu falei um pouquinho anteriormente, né, no webinar anterior, justamente eu falei que o PMO, ele tem que cada vez mais passar a atuar numa função de gestão ágil das iniciativas, projetos, produtos, enfim, tirar o peso do P dentro do PMO, né, que é a Project Management Office, e cair no modelo de Agile Management Office, que é um escritório de gestão ágil e adaptável às necessidades da organização. Júnior, mas aí o PMO ele vai trabalhar só em uma organização focada em produtos, não vai ter projetos, então é PMO mesmo assim? Por que não? Se eu te falo que o PMO ele passa a ter um papel muito mais voltado para a garantia das entregas, para garantir a disseminação da agilidade, para garantir os resultados esperados, focado nos benefícios e na entrega de valor para a organização, independente se estamos falando de projetos, produtos, iniciativas, o PMO ele vai ter total capacidade, a partir do momento que você define esse modelo adaptável de acordo com a necessidade da organização, o PMO ele vai ter total capacidade de agir na garantia da entrega desses resultados, independente de quais sejam essas iniciativas, ok? Então, como que a gente faz isso, né? A gente parte desde um setup, onde a gente estabelece esse modus operandi do PMO, né? Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente ali, a gente pinça alguns conceitos apresentados anteriormente de estruturação de PMO, definição de competência, definição das funções, estruturação, definição do backlog, partindo de uma análise muito mais ampla do contexto da organização, do contexto em que os projetos estão inseridos. Para quê? Para que a gente consiga enxergar quais os benefícios que o PMO pode entregar para fazer com que a organização consiga enfrentar essa complexidade, consiga entregar esses desafios do mundo VUCA, né? Então, esse setup ele não parte somente de um olhar para dentro da organização, ele também pretende e tem que olhar para fora, ele tem que olhar para o contexto que a organização está inserida. Então, o PMO, né, o Agile Management Office, o Agile PMO, como a gente quiser chamar, né, eu falo do Agile Management Office justamente para provocar a desmistificação dessa visão que se tem do PMO muito voltado para projetos, né, e muito voltado para o modo tradicional de gestão de projetos, né? Mas o PMO, ele acaba tendo realmente esse olhar muito mais estratégico, muito mais contextual, muito mais olhando para fora também e sabendo que ele pode contribuir ativamente para garantir que os projetos, produtos, iniciativas que a organização vai realizar possa enfrentar esses desafios e entregar resultados nesse contexto, nesse mundo VUCA, ok? Então, parte do setup, que estabelece esse modus operandi, até a gente começar a executar
para que a gente conseguir transformar essas necessidades que foram identificadas, tanto na análise interna como na análise externa, para entregar valor para a organização, para os clientes finais, para os usuários, enfim, para quem seja o público-alvo daquele projeto, daquela iniciativa. E utilizando como um dos pilares do ambiente ágil, da agilidade, né, que é o pilar da inspeção, para que a gente consiga garantir a aderência desses projetos, dessas iniciativas, dessas entregas, às necessidades e à estratégia da organização como um todo. Para quê? Para que a gente consiga enfrentar e encarar os desafios que esse mundo VUCA traz, ok? Então, o PMO, ele parte, né, resumindo, parte do contexto do mundo VUCA, definindo como que esse PMO vai funcionar dentro desse contexto, né, que é o setup, executando os seus projetos de acordo com as necessidades da organização e garantindo, através da inspeção, que os resultados esperados vão ser entregues e que nós vamos entregar os benefícios que a organização precisa para poder alcançar a sua estratégia. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Alguma pergunta, Fábio? Tem sim, Júnior. O Dimas Viana, eu até passei aí para o teu chat aí. Deixa eu dar uma olhada. Bom, a Isabela colocou aqui também, né? Tudo depende também de como a organização trabalha. Estão vendo a slide, né? Como que a organização implementa o escritório de projetos na companhia. Então, Isabela, né? Voltando àquele ponto que a gente estava falando. Na verdade, o que vai acontecer? O PMO, ele precisa ter a clareza de identificar esse contexto em que a organização está inserido, identificar principalmente quais são os benefícios esperados da organização pelo PMO, né? Enfim, o que o PMO precisa executar para poder entregar resultados que os stakeholders da organização esperam, né? Então, na verdade, o que você está falando aqui, né, é como a organização vai implementar, não, na verdade, é como que o PMO vai se implementar dentro da organização para poder entregar os resultados que os seus stakeholders esperam, né? A gente fala da definição de funções, porque quando a gente define quais são as funções que o PMO vai executar, a gente define isso partindo da identificação dos resultados esperados da organização pelo PMO, ok? Então, na verdade, é o contrário, né? Não é como a organização implementa, é como o PMO executa as suas funções para poder entregar os resultados esperados pela organização, ok? E aí você falou, né, Yuri, que eu mesmo monto mais de 13 documentos antes de iniciar o projeto. Realmente, quando a gente fala dentro de um conceito de PMO tradicional, tem esse foco muito em documentos, né? Tem esse foco muito documental, preencher templates, preencher um plano detalhado do projeto, um cronograma de 300 linhas, ter uma definição clara de escopo, que isso, de repente, muitas vezes vai estar ligado também a um contrato que vai ser estabelecido com o cliente ou com o fornecedor, enfim. Então, tudo isso acaba fazendo com que cria uma burocracia, né? Uma demora, uma lentidão na execução dos projetos, que é justamente o que o ambiente ágil, o que a agilidade pretende enfrentar. E é com isso que o PMO ágil tem que lidar, justamente no enfrentamento desses conceitos, dessa necessidade documental, que dentro do manifesto ágil, a gente fala, né, que o objetivo é justamente você entregar resultados, né, entregar o software funcionando, do que se deter a um plano, né, se deter a um plano detalhado. Então, o PMO ágil, ele para de focar, claro que se tiver a necessidade de um documento de aprovação, alguma coisa, isso vai existir, mas o documento ele não pode ser tão extenso que vai causar um desperdício de prazo, né, um desperdício, desculpa, de tempo da equipe na execução dessa tarefa. Muitas das vezes a gente escreve um plano muito detalhado, um manual, que depois fica guardado numa gaveta, e que isso não vai ser utilizado por ninguém, né, da organização, entendeu? Então, é isso que o PMO tem que olhar e tem que ver realmente que ele tem que apoiar a entrega de valor muito mais do que apoiar a utilização de uma metodologia que não está entregando valor nenhum para ninguém, ok? E aí o Dimas também pergunta, né, como lidar com um projeto complexo, com muitas atividades e relacionamentos,
dentro de uma metodologia ágil e aplicando sprints semanais? De uma ótima pergunta. Na verdade, quando a gente fala de um projeto complexo, que a gente tem muitas atividades, enfim, a gente começa a falar de conceito de ágil escalado, né? A gente fala do Scrum, do Scrum of Scrums, a gente fala de uma metodologia safe, né? Que são métodos, frameworks que passam por várias camadas, tanto de aprovação, definição de escopo, utilizam vários papéis para que a gente consiga definir um conceito, um contexto maior de vários projetinhos dentro de um programa que estejam ligados para entregar um único produto. O Scrum of Scrums, ele fala de um backlog único, onde a gente tem vários Scrum Masters, ou a gente pode até ter um Scrum Master só, mas está atuando com várias equipes, onde cada equipe vai ter a execução da sua sprint para entregar um pedacinho daquele backlog maior, que é o backlog do produto geral, né? E cada equipe vai estar atuando dentro da sua sprint, dentro de um backlog menor, que compõe esse backlog maior, que é o produto final da organização, que é esse projeto complexo que você está citando. Então, para a execução de projetos complexos, a gente se utiliza, e aí, novamente, um PMO ágil, um PMO que tem conhecimento de vários frameworks, que tem conhecimento de vários conceitos de metodologias ágeis e também tradicional, porque a gente não pode esquecer que a gente vai ter, dentro de uma mesma organização, projetos que vão estar acontecendo, utilizando-se metodologias tradicionais, e projetos que vão acontecer utilizando metodologias ágeis, e projetos que podem estar utilizando ambos, que são os chamados projetos híbridos, né? Então, a gente precisa ter a capacidade, por isso que o PMO ele precisa evoluir, sair dessa visão somente tradicional e evoluir para uma visão de visão ágil de projetos, justamente para que ele tenha a capacidade de atuar, seja num contexto ágil, seja num contexto tradicional, seja num contexto híbrido. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala que, na verdade, o profissional, tanto de projetos como profissional de PMO principalmente, ele precisa ter conhecimento amplo e dentro do seu cinto de utilidades, cada um desses conceitos, dessas metodologias, são conceitos, são ferramentas que ele vai utilizar de acordo com o contexto do projeto. Né? Então, o cara tem que conhecer bastante de Lean, conhecer bastante de Design Thinking. Então, quanto mais ele conhecer, mais ele vai ter capacidade, né, e aí de atuar dentro da organização como aquilo que realmente ele tem como função, que é entregar valor, que é garantir que os benefícios esperados pela organização sejam entregues ao final de uma sprint, ao final de um projeto. Então, a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a evoluir nesse conceito de PMO ágil. Então, quando a gente fala de PMO ágil, a gente não está falando somente de utilizar metodologias ágeis? Claro que não. E é por isso que eu reforcei o conceito de adaptação ao longo de toda a apresentação, e foi um dos primeiros slides que eu mostrei. E o foco principal do PMO, né, e do Agile Management Office, é na adaptação. Né? O must, né, a palavra de ordem que a gente vai ter que ouvir cada vez mais daqui para frente, seja atuando em um PMO, seja atuando com projetos, é atuar com a capacidade cada vez maior de se adaptar às necessidades da organização, aos contextos dos projetos e a garantir que a gente consiga entregar valor utilizando-se dos mais variados frameworks, métodos, conceitos, enfim, aquilo que a gente puder utilizar dentro do nosso cinto de utilidade para garantir os resultados esperados pela organização. Ok? Respondi aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, então beleza. Pessoal, com relação ao PMO ágil, era isso que a gente queria passar para vocês, né? E aí, reforçando o que a gente fez aí, falou durante a comunicação, que estava na descrição do nosso evento, né? É que esse evento aqui, para quem é certificado do PMI, ele vale um PDU técnico. Então, depois a gente vai mandar para vocês as instruções de como cadastrar esse PDU, de como garantir esse PDU lá no site do PMI, ok? A gente também vai enviar para vocês um e-book com todo esse conceito aí que a gente falou sobre o Agile PMO e esse modelo AMO, ok?
Também vamos enviar para vocês um certificado de participação nesse webinar, ok? E, como a gente tinha prometido, reforçando para vocês aí o nosso treinamento na Project Study, né, que vai acontecer no dia 24/11, de 9 às 18, aqui no centro do Rio. E aí você pode garantir a sua inscrição com 20% de desconto utilizando esse código aí. Então acessa lá o link projectstudy.com.br/treinamentos, /agile-pmo, e na hora que aparecer a opção de compra lá, você colocar o código, o campo código, você coloca ingresso, tudo em maiúsculo, ingresso 20, e aí você consegue garantir o desconto de 20% do nosso treinamento, ok? Bom, e aí é isso, pessoal. Agradeço muito a disposição de todo mundo, e conforme a gente tinha falado também, como é que vai funcionar o modelo, né? Desculpa, como é que vai funcionar o sorteio? Eu vou mandar um e-mail para todo mundo, né, que participou aqui do webinar, e eu vou pedir para que vocês me respondam dizendo se querem participar. Então, na verdade, como é que vai funcionar a logística do sorteio? Eu vou mandar um e-mail, vocês me respondem, que aí vai garantir que vocês receberam o e-mail e que vocês estão acessando as nossas comunicações, e aí eu vou devolver para vocês um código, tá? E aí esse código que eu vou enviar para vocês é que vai ser o código que eu vou utilizar no sorteio, e aí o sorteio ele vai acontecer até quarta-feira dessa semana, né? Até a quarta-feira que vem, dia 14. Eu vou gravar esse sorteio e depois a gente vai colocar ele lá na página da Project Study também, e eu vou publicar no LinkedIn, tá? Então, o pessoal que ainda não segue a gente, segue aí o meu LinkedIn, tem aí também o meu site, Gespro, meu e-mail jr@gespro.com.br. Se tiverem qualquer dúvida, podem enviar e-mail, fiquem à vontade. E os links aí também das redes sociais da Project Study, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, ok? E o site projectstudy.com.br. Beleza, pessoal? Então, voltando aí, vou enviar para vocês o certificado, o e-book, vou enviar o e-mail a respeito do sorteio e enviar para vocês também as instruções para garantirem os PDUs aí no site do PMI. Ok, pessoal? Agradeço aí novamente. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, Fábio aí também, se quiser entrar para fazer despedida. Grande abraço a todos aí e até a próxima. Valeu aí, galera. Valeu pela participação aí. Um abração aí para todo mundo. Quem quiser seguir o canal lá da Project Study, a gente vai começar a colocar os webinários lá, gravados, e outros vídeos aí, todos ligados à agilidade, tá bom? Um abração aí para todos. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Tchau, tchau.